Agora que já se encerraram as buscas pelo submarino Titã e já sabemos que ele sofreu uma implosão e que, infelizmente, não deixou sobreviventes depois dessa implosão, nós vamos dar uma olhada em uma simulação de como seria uma implosão. E vamos ver também o subaquático que o diretor de Titanic, James Cameron, usou para visitar o Titanic dezenas de vezes, isso lá nos anos 90, 2000. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Como se sabe, essa história não teve um final feliz. Segundo a Guarda Costeira Americana, eles vão continuar investigando para saber o que levou o Titã a implodir. Então, muito provavelmente, eles vão tentar buscar os destroços do submarino lá no fundo do mar. Mas vamos entender agora como funciona uma implosão. Em um trecho desse vídeo aqui, do canal Fatos Virais, ele explica como seria uma implosão. Então, vamos dar uma olhada aqui. Depois que o submarino parou de se comunicar repentinamente e sem explicação, uma teoria principal é de que tenha ocorrido uma implosão catastrófica na embarcação. J. Michael Harris, um explorador experiente do Titanic, teme que exatamente isso possa ter acontecido. Esse vídeo foi gravado antes do desfecho, tá? É por isso que eles estão dizendo supostamente, mas nós já sabemos que foi isso que aconteceu. Mas aqui ele mostra como seria uma implosão. A uma profundidade de 10 mil pés, onde a pressão é 350 vezes maior do que na superfície. Quando o casco de um submarino falha em profundidades tão grandes, a pressão do oceano o esmaga quase instantaneamente, juntamente com as pessoas dentro dele. Até mesmo um pequeno problema no casco feito de fibra de carbono e titânio poderia ter causado o acidente. Então foi isso que eles estão achando que aconteceu, que esse submersivo já teria sido utilizado algumas vezes e toda essa pressão constante poderia ter enfraquecido as placas de fibra de carbono e nessa última descida não teria resistido, não teria a mesma pressão e não aguentou a mesma resistência, né? E não aguentou a pressão exercida sobre ele e ele teria implodido, que é isso que você acabou de ver. Ele simplesmente é esmagado pela pressão do mar. Além disso, as 3 viagens anteriores do Titã foram canceladas devido a preocupações com a resistência estrutural. A empresa proprietária afirmou que a embarcação foi reparada desde então e possui um sistema avançado para monitorar qualquer problema no casco, mas se algo tivesse acontecido de repente em grandes profundidades, é improvável que a tripulação pudesse ter feito algo a tempo para se salvar. Então aqui diz que foram feitos reparos, mas que tipo de reparo? Solda? Não sei o que poderia ter sido esse tipo de reparo. Eu acho que como uma estrutura dessa tem algum tipo de dano, eu acho que deveria se fazer uma nova estrutura, né? Porque qualquer fissura que tem ali, a pressão é até grande, tão grande que se você fizer um remendo, não vai segurar, não é a mesma coisa, né? Um incidente semelhante aconteceu em 2017, quando o submarino da Marinha Argentina chamado Ara San Juan desapareceu no Golfo de San Jorge. O naufrágio só foi encontrado um ano depois, espalhado no fundo do mar. Ainda não se sabe exatamente o que causou o acidente, mas acredita-se que uma falha elétrica tenha feito com que ele mergulhasse além da profundidade segura, resultando em uma implosão e a morte das 44 pessoas a bordo. Se isso também aconteceu com o Titã, então a tripulação teria sido morta instantaneamente. Então é isso. O que aconteceu, segundo a Guarda Costeira Americana, foi isso. E chegaram mais informações de que a Guarda Costeira Americana tem um sistema lá que fica vigiando os mares para saber se tem algum submarino inimigo por lá. E esse sistema ele conseguiu ouvir a implosão, como se fosse uma explosão, do submarino. Eles captaram esse áudio, sim. Essa imagem aqui que vocês estão vendo ao lado é uma imagem que foi criada artificialmente para a gente ter uma ideia de como seria a implosão do Titã. Vamos dar uma olhada aqui, Seria mais ou menos isso. É algo que instantâneo. Muitas pessoas se perguntaram, será que eles sofreram? Será que... E parece que é uma coisa rápida, que não dá tempo nem de pensar.
O Peter Jordan, do canal Ei Nerd, até comentou aqui, ó. Foi morte instantânea. Quando um submarino ultrapassa o ponto de pressão que ele suporta, a implosão acontece com menos de 30 milissegundos. Não deu tempo nem de sentir medo. Talvez isso também sirva como conforto à família, de saber que esses familiares não sofreram. Agora vamos conhecer o submersível, o submarino que James Cameron usou para visitar o Titanic. Tá aqui, ó. Tá aqui, é esse negócio aqui, mas eu tenho um vídeo aqui que um canal fez um vídeo bem bacana e nós vamos reagir a esse vídeo e nós vamos conhecer esse submersível. Lembrando que isso aí, cara, foi lá na década de 90, 2000 e ele desceu e subiu várias vezes. Vamos reagir aqui ao vídeo do canal Marcos Navigator, ele que já apareceu aqui no canal. Conheçam o canal dele, deixa eu deixar o like aqui no vídeo e vamos ver aqui o que ele trouxe para nós. Vamos Para lá. fazer o filme Titanic, James Cameron mergulhou 33 vezes aos destroços do navio a bordo do submersível Mir, construído em 1987. Do outro lado, o submersível revolucionário Titan mergulhou apenas 3 vezes no Titanic. Revolucionário? Nem tanto, né? Lembrando que, gente, estamos falando de algo lá da década de 90, né? E hoje tem muito mais tecnologia, mas o dono resolveu abrir mão dessa tecnologia, né? Em prol da economia. Uma em 2021, outra em 2022 e desapareceu com 5 pessoas a bordo em sua terceira missão em 2023. Entre elas está Paul Henry, que possui 35 mergulhos ao Titanic em seu currículo. Qual a diferença do submarino russo Mir e do submersível Titan da OceanGate, produzido em parceria com a NASA? O submarino Mir foi projetado Ó, o Mir é esse negócio aí, parece um helicóptero, né? especificamente para Olha aí, ó. Não era tão maior também, praticamente o mesmo tamanho do espermatozoide que jogaram lá no oceano, lá, o Titã. a exploração submarina profunda e alcançar grandes profundidades. Ele foi usado pela primeira vez em 1987 para explorar o naufrágio do RMS Titanic. E adivinha, Paul Henry estava lá. O Mir é composto por Olha lá, parece um helicóptero, cara. 3 veículos submarinos autônomos, cada um com capacidade de transportar até 3 pessoas. Então, eles sempre desciam em 3, tá? São 3 submarinos. E então, se acontecesse algo com algum deles, tinha suporte. No caso do Titã, a gente sabe que não tinha suporte nem da superfície, né? Então, é uma coisa muito mais segura, né? Esses veículos são operados remotamente e podem atingir profundidades extremas, chegando a mais de 6.000 metros de profundidade. Então, ele chegava a 6.000 metros, cara. Ele chegava muito mais profundo que o Titã, que tinha um limite de 4. 1/3 a mais que o moderno Titan da OceanGate. O Mir é equipado com sistemas de iluminação, câmeras de alta Ó, só esse tanto de coisa que nós estamos vendo aí na frente já valeu o preço do outro lá que o cara comprou uma luz da DC. resolução e braços robóticos para a coleta Olha de isso. amostras e realização de pesquisas científicas. De acordo com a própria OceanGate, o Titan é o único submersível de fibra de carbono do mundo capaz de mergulhar 5 pessoas a 4.000 metros de profundidade. Então, esses que o James Cameron foi, ele levava 3 tripulantes. E pelo que consta, o Titã era super confortável, perto desses outros aí, ó. A capacidade única de transportar 5 pessoas permite vários especialistas em uma única missão. A embarcação de última geração projetada pela OceanGate em colaboração com especialistas da NASA fez sua estreia submarina em 2018. O Titan é mais leve, mais espaçoso e supostamente mais confortável do que qualquer outro submersível de mergulho profundo que explore o oceano hoje em dia. Então, vocês que estavam condenando os bilionários, que eles deveriam ir em um maior, em uma coisa mais confortável, mais luxuosa, aí ó, o Titã era o mais confortável e luxuoso deles. As águas ao redor do Titanic são extremamente traiçoeiras, pois a corrente muda rapidamente de direção. Em uma das ocasiões, James Cameron ficou preso por 16 horas a bordo do Mir, pois a corrente impedia o submarino de retornar à superfície, podendo jogar o submersível contra os destroços.
Uma das vantagens de exploração com o Mir é que, em conjunto com o irmão Mir 2, podem acabar dando suporte um ao outro em caso de emergência, ao contrário do Titã. E nós estamos falando de produtos, não é bem um produto, né? De um submarino submersivo da década de 90, hein? O Titanic está localizado a 3.800 metros de profundidade, e o submersível Titã poderia mergulhar até no máximo 4.000 metros. Até a gravação desse vídeo, o Titã está sozinho em algum lugar lá embaixo. Então eu vou parar por aqui, porque foi gravado antes também. Ele fez só esse comparativo com o submarino que o James Cameron usou para ir 33 vezes lá embaixo. Então aqui fica um aprendizado, né? A segurança em primeiro lugar e a tecnologia também. A tecnologia da época já foi suficiente para que ele tenha descido com segurança várias vezes, tendo vários sensores, eles tinham sonar, eles tinham tudo dentro daquele submarino minúsculo ali que iam 3 pessoas. E com a tecnologia dos anos, porra, não tem como, né? A tecnologia que nós temos hoje, 2023, ser inferior com o que eles tinham lá. Então poderia ter feito algo muito superior. Mas como o próprio dono disse, segurança fica em segundo lugar. Aqui está um comparativo, um ao lado do outro. O Titã tem 8 toneladas a menos do que o Mir. Então o peso desse aqui é praticamente o dobro deste outro aqui, mas também ele era mais seguro, né? As tecnologias embarcadas, ele aguentava uma pressão maior, então é por isso que ele foi e voltou várias vezes. Ó, tá aqui, ó, parece um helicóptero, né? Tem mais fotos aqui, deixa eu ver aqui, olha lá, ó. Ele não era tão grande assim também, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha aqui como é que ficava lá dentro. Eu achei mais confortável do que o Titã, hein? Pelo menos dava pra ficar sentado direito. Porque lá no Titã, lá tinha que ficar sentado com a perna cruzada no chão, ó. Ó, só pelo tanto de sensores, e aqui, ó, as coisas aqui para pressão, o tanto de botão que tem aqui, né, é que aquela época ela era outra. Hoje, né, em 2023, o Titã provou que isso tudo aqui virou um joystick da Logitech. Tá aqui, de novo, um ao lado do outro. E o James Cameron, ele tinha um próprio submarino e ele bateu um recorde de mergulho de profundidade com o submarino que ele tinha. Ele chegou a 11.000 metros. Vamos dar uma olhada nesse submarino aí. Olha aqui, ó, o homem é aventureiro mesmo, ó. James Cameron doa submarino com a qual bateu o recorde de profundidade. Ele mergulhou a 11 quilômetros em março de 2012. Ele fez a doação para o Instituto Oceanográfico de Massachusetts, nos Estados Unidos. E era isso aqui, ó. Só ia ele, mais ninguém, ó. Era esse negocinho aqui de nada, ó. Então, quer dizer, o Titã realmente era confortável, né? Perto desses submarinos que vão tão fundo. E ele resolveu, ó, numa entrevista telefônica à agência de notícias Reuters, por ocasião, o primeiro aniversário do mergulho de 11 km de profundidade do Oceano Pacífico, o premiado cineasta disse que os cientistas já identificaram mais de 60 novas espécies, inclusive bactérias, a partir do material visual que ele trouxe. Então, isso é muito importante para a gente conhecer, né? Para identificar novas espécies e muitas outras coisas. Tem gente que acha que louco e tá lá embaixo, não sei o que lá, mas isso também traz benefícios para a humanidade. O diretor de Titanic e Avatar espera que um filme em 3D sobre esse mergulho chegue aos cinemas no segundo semestre. E ele disse: eu poderia deixar o submarino no meu barracão, mas isso não fará bem a ninguém enquanto eu estiver fora para fazer os novos filmes da série Avatar nos próximos anos, disse ele. Quero que essa tecnologia fique por aí e que seja dinâmica e adaptativa. Então ele doou o submarino para que possam se fazer mais expedições a um profundo e desconhecido fundo do mar. Mas e aí, o que você acha dessa história toda? Se você chegou até aqui, deixe o seu like e deixe o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Se não for inscrito nesse canal, se inscreva. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! Conectado.